sou Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo e o título de hoje é A Sabedoria Procedente do Espírito Santo. E eu queria deixar aqui para você Romanos 8:26, que diz também o Espírito: semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Toda oração genuína, ela se origina no Espírito Santo. A gente precisa estar ciente de que todas as nossas intercessões, o Espírito Santo, ele vai ali, ouve o que você está dizendo, e ele leva a Deus tudo aquilo que sai do seu coração. Todas as coisas que nós pedimos pessoalmente a Deus, temos o Espírito Santo também como nosso intercessor, que vai direto ao trono de Deus e menciona a ele tudo aquilo que sai da sua boca. É importante que a gente entenda que tudo aquilo que o Espírito Santo ele leva a Deus, intercede por nós, ele faz de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. É muito importante que a gente entenda isso. O Espírito Santo, ele nos assiste em nossa fraqueza, naquilo que a gente mais precisa de Deus. E ele, sendo Deus, ele conhece a mente de Deus. Por isso que em todas as nossas orações, seja ela por pessoas doentes, seja por trabalho de alguém que precisa ou você mesmo, seja por motivos difíceis que estão acontecendo de relacionamento na sua família, com filhos, seja o assunto que você estiver pensando aí, da dificuldade que você está vivendo, por ele conhecer a mente de Deus, ele faz o quê? Ele acata a vontade de Deus para a nossa vida diante daquele assunto que nós estamos apresentando a ele. E aí eu queria ler com vocês um texto que eu aprendi a ler apenas uma parte dele. Mas com o tempo, eu lendo a palavra de Deus, meus olhos foram assim descendo ali naquele texto e eu fui compreendendo algumas coisas que a gente precisa compreender para que a gente se sinta em paz em relação às orações que a gente coloca diante de Deus. Se você puder e tiver condições, abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 2. E tem um verso que começa essa leitura minha, que ele é um verso muito conhecido. Todo mundo gosta desse verso quando a gente está falando de bênçãos. Mas presta atenção no decorrer da leitura. 1 Coríntios 2, verso 9, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Lindo, não é? Muitas vezes, quando a gente está falando de bênçãos, a gente lê este verso e nosso coração se enche de alegria porque a gente pensa, puxa, Deus vai me dar além do que eu estou pedindo, do que eu estou imaginando. Porém, vamos continuar a leitura para você entender o raciocínio do Espírito Santo. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente.
Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que o complemento da leitura do verso 9 nos mostra um caminho muito importante para a gente ser vencedor nas orações que nós praticamos diante de Deus. O primeiro ponto que eu queria deixar aqui para você é o seguinte: Deus, que é o Espírito Santo, ele tem pensamentos, como diz a palavra de Deus em Isaías, maiores e melhores do que os nossos. Jeremias também fala isso em Jeremias 29:11, diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar tudo aquilo que você espera. Quando a gente pensa nisso e a gente traz isso para o nosso racional espiritual, a gente precisa compreender algo muito importante. O que a gente precisa compreender? A gente precisa entender que dentro da mente de Deus existem pensamentos sobre nós, pensamentos mais elevados do que a gente pode sequer pensar ou imaginar. Quando a gente faz uma oração e entrega o nosso caminho a Deus, a vontade de Deus, quando a gente termina a oração, normalmente a gente diz que seja feito o quê? A sua vontade. A vontade de Deus precisa prevalecer. Precisa prevalecer por várias questões. Precisa prevalecer porque nós estamos entregando esta vontade a Deus. Precisa prevalecer porque Deus vê início, meio e fim. Precisa prevalecer porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, toda vez que você ora, Deus consegue entender os seus pensamentos. O Espírito Santo toma tudo aquilo que sai da sua mente. Com gemidos inexprimíveis, ele consegue distinguir ali tudo o que você está pensando além daquilo que é dito, e ele consegue trazer para a sua vida coisas às vezes maiores e melhores do que você está imaginando. Por isso que é tão importante a gente andar com o Espírito Santo, por isso que é tão importante a gente desejar que o Espírito Santo conduza a nossa vida. De maneira inteligente, a gente precisa pensar: quem conhece o futuro? Quem sabe de todas as coisas? É Deus. E se é Ele que sabe, eu preciso entregar todos os meus pensamentos, todas as minhas vontades, todos os meus desejos e esperar que Ele responda de acordo com a sua vontade, porque a vontade dele jamais estará errada. Consegue visualizar mentalmente e espiritualmente esse cenário na sua vida? Consegue entender o papel do Espírito Santo para te dar tudo aquilo que você espera? Porque Jeremias 29:11 não diz que você vai receber tudo aquilo que Deus espera para você. Está dizendo que você vai receber tudo aquilo que você espera. Então, se você espera algo e você não pede, como eu conheço algumas pessoas que inclusive têm medo de conversar com Deus, tem medo de pedir, porque tem medo que Deus se intrometa e as coisas não saiam exatamente como Deus gostaria de fazer, essas pessoas chegam lá na frente com um fardo tão maior, com dificuldades tão grandes, por conta do quê? Por conta de não depender desta possibilidade
de ter a mente de Cristo dentro de si para poder realizar tudo aquilo que você quer. É isso que o Espírito Santo está tentando lhe dizer. A gente precisa submeter a nossa vida e a nossa vontade à vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus, ela é santa, ela é justa e ela é boa. Este assunto eu poderia estender ele por mais tempo. Poderia falar coisas muito mais fortes do que isso. Mas eu acho que por hoje é o que eu tenho que dizer, para que você possa raciocinar, para que você possa refletir, para que você possa decidir, na verdade, decidir se você quer que Deus de fato faça parte dos seus planos, de fato faça parte da sua vida. Deus está aqui de braços abertos, esperando que você o torne participante da sua vida, dos seus planos, dos seus desejos, para que Ele possa te ajudar em todas as coisas. Aonde a gente é fraco, Deus é forte. Aonde a gente não enxerga, Deus vê tudo. Então, que você sinta esse desejo na sua vida, de entregar a sua vida nas mãos de Deus e participá-lo para que você seja abençoado, para que você realmente veja a promessa de 2 Coríntios 2:9 se cumprir. Tudo aquilo que você jamais viu ou imaginou é o que Deus tem preparado para você, desde que o Espírito Santo seja o participante de cada detalhe e Ele se aproxime do trono da graça de Deus juntamente com Jesus numa reunião especial sobre você. Eles consigam pegar aqueles pensamentos mais elevados e trazer para a sua vida, para que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa completa e uma pessoa realizada. Que Deus te abençoe.